Este ano parlamentar trouxe-nos uma situação politicamente nova, que foi a perda da maioria absoluta por parte do Partido Socialista, ao mesmo tempo que, do ponto de vista económico e social, se manteve aquilo que já vinha atrás e, portanto, há aqui uma conjugação entre mudança política e permanência da crise, da injustiça social, etc. E, portanto, a atuação parlamentar do Bloco foi muito pautada por esta circunstância, por esta situação. E desde o início do ano nós definimos um conjunto de eixos prioritários para a nossa atuação, que passaram, sobretudo, por, em primeiro lugar, ter uma atuação muito decidida no terreno da defesa dos direitos sociais e, portanto, ao longo do ano houve sucessivas vagas de assalto aos salários indiretos, isto é, às prestações sociais, e aí o Bloco teve uma atuação muito decidida, quer multiplicando iniciativas legislativas, quer contrariando de uma forma igualmente firme as, digamos, decisões que a coligação de facto entre PS e PSD, às vezes com o apoio do CDS, foi trazendo para a Assembleia. Portanto, esse foi um dos nossos grandes eixos de atuação. Em segundo lugar, nós tivemos igualmente uma presença muito forte digamos, na denúncia e, mais do que na denúncia, na construção de alternativas efetivas para o fortalecimento dos serviços públicos. Estou a falar do Serviço Nacional de Saúde, desde logo, estou a falar de Segurança Social, estou a falar de Escola Pública, evidentemente. Há uma série de áreas em que aquilo que é, no fundo, o núcleo definidor da democracia, tal como a Constituição a consagra, nós estivemos sempre aí, e quando foi, portanto, necessário defender a escola pública, seja com a herança da avaliação dos professores, seja com os ataques através das transferências de propriedade das escolas para a parte escolar, seja agora com o encerramento de escolas, a constituição de mega agrupamentos, no Serviço Nacional de Saúde, com a questão da política do medicamento, sobretudo, mas também com a questão, digamos, dos recursos humanos, da luta dos enfermeiros. Enfim, em todos esses domínios, o Bloco teve uma atuação que foi uma atuação de combate contra as propostas do Governo e do PSD e, ao mesmo tempo, uma atuação de proposta e de proposta alternativa, que, aliás, foi, digamos, extraordinariamente forte. Em terceiro lugar, eu acho que há um outro eixo de atuação da nossa atividade parlamentar, que foi também muito marcada pela, digamos, da prestação de contas por parte de quem tem responsabilidades políticas. O ano parlamentar para nós começou sob o signo da luta contra a corrupção. Tinha que ser assim, era um dossiê que se vinha arrastando, que se vai continuar a arrastar, porque os resultados vão ser resultados particularmente tímidos neste aspecto, mas o Bloco esteve na linha da frente, como tinha que estar, com propostas como o fim do sigilo bancário, a criminalização do enriquecimento ilícito, o fim da distinção completamente estapafúrdia entre corrupção para ato lícito e para ato ilícito. Quer dizer, tudo isso foi também extraordinariamente importante. Isso marcou não só a nossa atividade, como o Parlamento ficou marcado pela nossa atividade nessa matéria, porque nós tomámos iniciativa, porque nós fomos fortes nesse combate, etc. Claro que houve uma série de outras dimensões que importa aqui trazer: a luta contra a precariedade, a defesa dos agentes e promotores culturais, uma presença forte no terreno da agricultura. Nós temos agora a presidência da Comissão Parlamentar da Agricultura e isso também simboliza uma nova atitude mais empenhada por parte do Bloco. Enfim, uma atuação em todos os terrenos, sempre tendo como referência, evidentemente, os direitos dos mais fracos e, designadamente, os direitos dos trabalhadores. Foi nisso que estivemos e é nisso que vamos continuar a estar. O Bloco tem 16 deputados e tem uma posição combativa que, evidentemente, torna, digamos, as suas propostas muitas vezes muito incómodas para
as outras forças políticas, designadamente para o Partido Socialista. Mas ainda assim eu gostava de enaltecer aqui alguns momentos deste ano parlamentar em que obtivemos vitórias significativas para as nossas propostas. E eu sou capaz de sublinhar, entre outras possíveis, sublinhar três. A primeira foi a do fim da discriminação dos homossexuais no acesso ao contrato civil de casamento. Era uma situação que vinha da legislatura passada, que tinha sido objeto de um comportamento completamente inaceitável por parte do Partido Socialista, imposto pela direção política de José Sócrates, e foi possível, nesta legislatura, logo no início, aliás, constituir uma maioria social e uma maioria política parlamentar para pôr fim a essa discriminação. É bem certo que nesse debate ficou claro que quem está do lado do fim de todas as discriminações é o Bloco, que o Partido Socialista introduziu de uma maneira, a nosso ver, inaceitável, uma discriminação em matéria de candidatura à adoção, mas este é um processo para continuar e, portanto, nós obtivemos uma vitória que assinalamos, mas queremos continuá-la com a erradicação de todas as discriminações. Há uma segunda vitória importante por parte do Bloco, que é aquela que se prende com a tributação das mais-valias obtidas em bolsa. Não fazia qualquer sentido, era um completo disparate. Acima de tudo, era uma tremenda injustiça a situação que se vivia até agora, que era a de que os rendimentos do trabalho eram sujeitos a tributação muitas vezes inaceitável, enquanto que a especulação bolsista ficava isenta de qualquer imposição fiscal. E nós, digamos, insistimos de uma forma tenaz, teimosa, se quisermos, fazendo valer os nossos pontos de vista e incomodando de maneira visível a bancada do Partido Socialista. De tal maneira que este ano fica também assinalado pelo fim dessa situação e em que o Bloco teve uma iniciativa muito importante. E, finalmente, queria assinalar que nós tomámos uma série de iniciativas muito importantes na área da política do medicamento, por entendermos que a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde depende, sobretudo, justamente dessa decisão corajosa que o Governo tem que ter de fazer frente à indústria farmacêutica e de, portanto, poupar imenso dinheiro no que diz respeito à aquisição de medicamentos. Fizemos uma série de propostas, tivemos um debate que foi um debate em que ficou evidente, o temor por parte dos partidos do Bloco Central relativamente à indústria farmacêutica e em que algumas das nossas propostas, aquelas que eram mais cristalinas do ponto de vista de uma ruptura com a política existente, por exemplo, a receita com base no princípio ativo, essas propostas foram derrotadas por justamente essa obediência do Bloco Central à indústria farmacêutica, mas ainda assim conseguimos obter algumas vitórias em matéria de política do medicamento e, tal como nos outros dois casos, este é também um processo para continuar e, portanto, na próxima sessão legislativa aqui estaremos, desde o princípio, para insistirmos nesta transformação, que é uma transformação absolutamente necessária, sobretudo num país que pretende equilibrar as suas contas públicas e que o tem que fazer de uma maneira justa e não de uma maneira completamente desequilibrada, punindo sempre os mesmos.